tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Silvia da Escola S de Diadema. Hoje a gente vai dar início à nossa última aula, que é de saúde pública e que aborda a rede frio, tá? Então, ó, presta atenção porque é uma rede importante, né? A rede de frio. Muitas pessoas acham que a vacina ela chega lá no posto sem ter nenhuma dificuldade, né? E na verdade não é assim que se constitui a rede de frio, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro, vamos entender algumas coisas, tá? A rede frio, gente, a rede de frio, ela é caracterizada por especialidades de técnica administrativa e logística. O que que é isso, né? Através do Plano Nacional de Imunização, a gente tem aí a elaboração de vacinas, a constituição delas, né? A fabricação, o armazenamento, o transporte, a distribuição. Então, assim, é uma rede imensa, 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 tá? Que assegura, ó, né, o bom funcionamento da cadeia de frio, né, e o processo logístico aplicado à conservação adequada de imunobiológicos. Então, quando você toma uma vacina lá no posto, a garantia de que o imunobiológico esteja bom, né, é dada pela rede de frio, tá? A rede, ela é organizada nas diferentes esferas administrativas. Então, eu tenho aí, desde a ação estadual, regional e municipal, tá? E eu tenho as centrais que são denominadas redes de frio, certo? As centrais da rede de frio, gente, elas proporcionam as condições adequadas, então, para manutenção da cadeia de frio, né? A cadeia de frio, então, ela é aquela logística que a gente tem até a vacina chegar em você, tá? Então, ela tem aí o foco na segurança, na qualidade do processo de armazenamento, na distribuição, no transporte e na aplicação, tá? A consolidação da política nacional de imunização acontece nas salas de vacinação. Então, toda vez que você toma uma vacina, significa que a nossa rede deu certo, certo? A promoção da garantia de imunobiológicos, qualidade, potência preservada, tem como um dos requisitos primordiais o armazenamento apropriado ao longo da rede de frio nacional. Uma coisa que você tem que entender, quando o imunobiológico ele sai lá da fábrica onde ele foi envasado, tudo bonitinho, ele tem que ser transportado num caminhão refrigerado, ele tem que depois chegar no local onde vai ter um armazenamento refrigerado para ele, e assim por diante, tá? Até ele ser inoculado no seu corpo, gente, eu tenho aí uma cadeia imensa. Então, assim, não é só fazer a vacina, né? Fazer e dar a vacina, não. Eu tenho uma logística por trás que funciona perfeitamente, porque somos um país onde a gente tem um padrão, né? Graças a Deus nisso a gente. Pelo menos nisso a gente conseguiu, né? Um padrão de garantia da segurança de imunobiológicos, certo? As pessoas que trabalham no posto de saúde, valorize, tá? Eles sabem muito mais que vocês, pode ter certeza absoluta. Nunca, nunca na vida de vocês tentem discutir com uma pessoa que trabalha numa campanha de saúde. Ela sabe demais, gente, de verdade. Ela sabe muito, né, em relação ao processo da rede, de como fazer. A pessoa pode até não manifestar, né? Pode até não desenvolver, mas que ela sabe porque ela teve treinamento, tá bom? Quais são os pontos fortes da rede, de frio, né? Primeiro, a cultura de controlar a temperatura, então todos os funcionários que trabalham nessa rede, eles têm, desde o primeiro momento que eles pisam, eles são orientados em relação à temperatura das vacinas, ao controle do ambiente, das caixas térmicas, ao uso de termômetro, ao uso de geladeiras, eles sabem de tudo, tá? Eu tenho até uma história engraçada, tinha uma menina que trabalhava comigo e ela trabalhava no posto. Aí ela dizia que todo dia quando ela chegava lá tinha algum alimento dentro da geladeira de imunobiológico. Isso não pode, tá? Ela até brincou. Uma vez ela chegou e tinha uma panela de brigadeiro. O povo é louco, gente, mas tudo bem, né? Não pode fazer isso, né? A geladeira que é de frios é para frio, né? Que é de imunobiológico é para frios, né? E a gente sabe que só pode ter lá dentro vacina, tá bom? Então, ó, eu tenho diversos dispositivos aqui que servem para controlar a temperatura, né, dos meus refrigeradores, caixa de vacina e assim por diante.
Outro ponto forte é a infraestrutura que tem por trás disso, né? Antes da vacina chegar lá no posto, eu tenho um armazenamento, eu tenho câmeras refrigeradas, né? Eu tenho geladeiras científicas, eu tenho uma rede de transporte refrigerada. Então, são pessoas que são treinadas para trabalhar com isso, gente, né? Então, é uma rede muito bem estruturada, tá? Quais são os pontos fracos dessa rede? A infraestrutura de alguns locais, elas não possuem a temperatura ambiente. O que vocês devem lembrar é o seguinte: grande parte dos postos de saúde que a gente tem, né, aí espalhado pelo Brasil, eles não são estruturas que foram construídas para aquilo. Não, na verdade, você pode ver que tem posto de saúde aí que ele está disposto numa casa, né, que foi adaptada para fazer uma unidade básica de saúde. Essa ambientização desse posto nesse local, às vezes não favorece a rede de frio, né? Ou o lugar ele não é adequado, ele não tem a infraestrutura exata, né? Então, assim, eu não consigo manter um estoque bom, porque o lugar ele é apertado, ele não dá fluxo de pessoas, ele não dá fluxo para equipamento. Então, isso é muito ruim, tá? Então, ó, grande parte dos volumes de imunobiológicos, eles ficam em geladeiras domésticas, né? O que você chega lá no posto de saúde e você vê, né, é o mínimo, gente, do que tem atrás ainda do posto de saúde. Então, só para vocês terem noção, né? Quando você chega lá na sala de vacinação, você vai ver a caixa do dia e às vezes até um refrigerador que tem lá, tá? Mas lá dentro do posto eu tenho uma sala onde são armazenadas as minhas vacinas do mês, por exemplo, né? Então é uma sala onde eu tenho diversos tipos de controle. Uma outra coisa de ponto fraco é a padronização do uso dos meus refrigeradores. Eu sei que eu tenho diversos modelos, tá bom? Outro ponto fraco da Rede Frio é a falta de treinamento, né, e de conscientização dos profissionais que trabalham na Rede Frio em fazer uma coisa correta. Aqui, gente, a gente tem um mapa de temperatura, que é responsabilidade do auxiliar, do técnico, até mesmo do enfermeiro, né, se tiver ausência de auxiliar e técnico, em realizá-lo, né, onde você faz o quê? Se anota um horário, você anota a temperatura do momento, a temperatura máxima e a mínima. A gente sabe, a partir de agora vocês também sabem, que a rede frio ela trabalha com uma temperatura entre -2 e -8, são temperaturas positivas. Aonde, né, um profissional ele vê num termômetro dentro de uma geladeira uma temperatura de -12, -13, né? A leitura aqui, ó, ela foi feita provavelmente pela mesma pessoa que não sabia verificar um termômetro. E outra coisa, aqui, ó, que também é preocupante, né? A temperatura, como eu falei, é -2, né? E, mais 8. Aqui, ó, a pessoa chega a temperatura de -3, -1, -2, -1. Isso daqui também é preocupante. Por quê? Porque se o termômetro ele tá trabalhando com temperaturas tão negativas assim, né? Quer dizer que o meu imunobiológico ele já não está na conservação ideal que ele deveria estar. Então, a variação, gente, na temperatura dentro do refrigerador, dentro da geladeira, né? Ela é importante, por quê? Porque é ela que a temperatura, quando ela é mantida na temperatura ideal, é ela que me garante a segurança do meu imunobiológico. Se eu tiver uma variação dessa, isso daqui para mim não é válido, tá? Então eu tenho que ver o que está acontecendo. A obrigação, no caso do profissional, é retirar os imunobiológicos desse refrigerador, passar para um que esteja funcionando corretamente, enquanto esse daqui ele vai, né, para manutenção, tá? Então, ó, alguns profissionais que são responsáveis pelo controle da temperatura de imunobiológico na ponta, né, desempenham a função sem entender muito bem, né, a importância de se manter o imunobiológico dentro da temperatura sugerida. Se eu congelar uma vacina que não é para ser congelada, eu tenho, e isso tem que ficar claro, eu tenho dentro da minha geladeira lá de imunobiológicos vacinas que têm que ser trabalhadas em temperatura negativas. A gente vai ver aqui para frente. E eu tenho temperaturas que não podem, vacinas que não podem ficar em temperatura negativa, tá? Senão inativa o imunobiológico que tem lá dentro, tá? Aparentemente, ó, isso acontece devido à falta de rotatividade, né, de profissionais que dificulta o treinamento, seja feito com 100% dos profissionais. Então,
eu preciso ter uma pessoa treinada corretamente para que saiba ler um termômetro. Aí você fala: "Ah, mas ler um termômetro é fácil", não é tão fácil quanto parece, tá. A rede de frio, gente, ela trabalha com diversos tipos de termômetro, e eu preciso de treinamento, certo? Ó, outro ponto, para foco da rede de frio é os insumos, né. O padrão de vacina muitas vezes faz com que os insumos que são dispensados pela esfera municipal, estadual, né, ele tenha perda do material imunobiológico. Por exemplo, ó, essas seringas aqui, ó, elas apresentam, né, tanto a de rosca quanto a de bico, elas apresentam uma parte dela que permite o armazenamento de imunobiológicos ali. Isso quer dizer o quê? Que quando eu vou aplicar no meu paciente, eu perco, tá? É diferente, por exemplo, de uma seringa que já vem com a agulha acoplada. Aqui eu tenho 100% de certeza que meu material entrou por inteiro e que eu não tive desperdício nenhum. Aqui não. Aqui eu tenho que aspirar uma quantidade a mais, né? Porque vai ficar uma reserva aqui mesmo que eu chegue com o êmbolo até o final da minha seringa. Uma outra coisa é a falta de padronização das seringas, porque ó, aqui é uma seringa de 1, aqui também é uma seringa de 1, só que aqui ela tem uma escala diferente dessa daqui, né? Essa daqui ela conta, por exemplo, se você olhar, prestar bem atenção no que a tia vai dizer agora, você vai entender, ó. Essa seringa aqui, a escala dela, a graduação dela é de 2 para 2, isso significa que eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Essa daqui é de 1 para 1, tá? É onde eu tenho, ó, 01, cadê aqui? É 001, 002, 003, 004, até chegar no 005, até chegar no meu 010. Então, a graduação ela é diferente, ó. Aqui, ó, também é de 2 para 2. Ó, 2, 4, 6, 8, 1, né? Então, eu tenho 02, 04, 06, 08, 1 ml. Depois, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2 ml. Então, a falta de padronização faz também com que o profissional ele acabe se perdendo nesse contexto, tá? Outro ponto para foco, né? São os meus climatizadores, não, meus refrigeradores, né? Onde eu tenho diversos tipos de refrigeradores, não a rede hoje, né? Na rede de frio, ela trabalha com diversos tipos de modelo. As geladeiras domésticas, gente, são as mais utilizadas, tá? Essas geladeiras domésticas, elas são as mais utilizadas. Essas geladeiras, solares aqui, elas são para armazenamento, tá. Geladeira científica, geralmente na rede de distribuição, geladeira científica também na rede de distribuição, elas não são adequadas para posto de saúde, tá. Muito pelo contrário, eles priorizam outro tipo de refrigeradores, tá bom. Então assim, ó, eu tenho diversos tipos de modelo, eu tenho que ter um padrão, né, e esse padrão quem dita geralmente é o controlador da rede de frio e o Ministério também da Saúde, certo? Também tem os diversos tipos de termômetro, isso confunde a cabeça do profissional, é o que eu falei para vocês. A leitura do termômetro parece ser fácil, mas não é, porque cada um aqui, ó, né, tem um jeito de ser manuseado. Eu vou deixar aqui um vídeo que mostra, né, o uso do termômetro, tá? Para que vocês entendam um pouquinho. Eu tenho o termômetro digital, que é o mais utilizado no momento, tá? Ele fica para fora, né, da caixa ou da geladeira, né, que me permite uma leitura mais fidedigna da temperatura ideal, uma vez que quando eu abro a porta do refrigerador, da geladeira, pode acontecer o quê? Pode, acontecer uma variação da temperatura. Eu tenho o termômetro analógico, esse termômetro analógico aqui, embora ele esteja em desuso, tá? Ele é ainda bastante utilizado em unidades básicas de saúde, em hospitais, né? Onde, por exemplo, se você tiver uma geladeira no posto de saúde, dentro do hospital, você vai ter que fazer uma leitura, geralmente é por esse termômetro. Eu tenho o termômetro a laser, né? Que é aquele praticamente a pistolinha, e eu tenho o Datalog, né, que é um termômetro aqui automático. Ele dispara um alarme, né, ele tem um sensor também, ele dispara um alarme quando a temperatura ela varia. Esse daqui é o menos utilizado, geralmente ele é utilizado nas grandes redes, tá bom?
Em relação ao termômetro, né, então vamos lá, ó, preconiza-se então o uso de termômetro de temperatura máxima e mínima, que é o analógico, que é esse daqui, né, termômetro digital com cabo, o cabo fica dentro da caixa ou dentro do refrigerador, da geladeira, perdão, tá, e essa parte aqui ela fica fora, certo? Eu tenho o termômetro linear, eu só achei essa figura aqui, gente, eu não consegui achar um termômetro linear no Google, acredite se quiser, tá? Mas é um termômetro também que fica em linha reta, né? Para você poder verificar a temperatura. E eu tenho o termômetro analógico com cabo, que tem a mesma função do outro termômetro digital, né? A ponteira dele fica dentro da caixa e essa parte aqui fica fora da caixa ou da geladeira, certo? Como ler, então, as colunas do termômetro, né? Eu tenho coluna positiva, eu tenho coluna negativa e eu tenho a temperatura, né, do momento. Aqui, ó, eu acho que vocês conseguem ver, né, os pontinhos. Geralmente eles trabalham com pontinho azul, né, uma barrinha azul, uma barrinha vermelha, tá? E a coluna de mercúrio do termômetro analógico. O que que a gente pode ver, né? Então, quando você pega o termômetro, esse termômetro é chamado termômetro de capela, tá? Quando ele é colocado lá na geladeira, geralmente ele é colocado na segunda prateleira. Então ele tem que ficar em pé, ele fica geralmente, né, penduradinho lá, se coloca, a gente faz uma gambiarra, coloca um clipes e pendura ele, né, aqui nessa pontinha dele. E ele fica lá dentro. Você zera ele, né, você aperta aqui no meio, no botãozinho, zerou ele, você coloca lá dentro e mantém a porta da geladeira fechada. Quando você for ler, você não pode pegar esse termômetro na mão, você tem que fazer uma leitura visual. A partir do momento que você manipula, ele esquenta muito rápido, né? Ele varia muito rápido. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui a barra de temperatura mínima atingida. A minha barra de temperatura mínima, ela é dada por essa barra superior, tá? E não pela barra de mercúrio. A barra de mercúrio, ela dá a minha temperatura ambiente, certo? E se você prestar atenção no que eu vou te falar, ó, a temperatura ambiente, essa barra de mercúrio, ela se equilibra, né? Se eu tiver mais 5 de um lado, eu tenho que ter menos 5 do outro. Então, se eu subir mais 5 desse lado, eu vou ter que descer a barra de mercúrio mais 5 desse outro lado, tá? Ela é como se fosse um... Ai, como que chama aquele... Os meninos que estiverem me ouvindo, eles vão entender. Quando você vai fazer construção, nível. Ela é como se fosse um nível, tá? Aqui, ó, a temperatura mínima atingida. Os números em vermelho é mínimo, né? Aqui, ó, né? Aqui é meu limite mínimo, né? Do outro lado, e a temperatura, né, positiva. Então, temperatura negativa, temperatura positiva. A minha barra eu leio na ponta, né, inferior. Então, ó, aqui ele tá dizendo que tá -5. Por que que tá -5, né? Porque aqui, ó, é o meu zero, certo? Então, aqui, ó, -1, -2, -3, -4, -5. Então, eu sei que aqui tá -5. Por que que aqui tá mais 35, ó? Porque esse daqui é o meu zero. Então, ó, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, a minha temperatura mínima aqui seria -5, minha temperatura máxima seria mais 5 e a minha temperatura ambiente, ó, ela tem que ser mais 5. Por que mais 5, ó? Porque a barra do mercúrio tá, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui também, ó, ela tem que estar em 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem que prestar atenção quando você vai ler. No vídeo que eu deixei, eu acho que o cara explica, mas eu não tenho certeza. Se ele não explicou, tá explicado, tá? Organização da geladeira. A geladeira a gente não organiza como na sua casa, tá? A organização da geladeira da rede de frio, ela é diferenciada. Na sua casa você põe a água em qual prateleira você quiser, você coloca no freezer o que você quiser e assim por diante. Na rede frio não, tem uma organização. Lembrando que as geladeiras da rede frio, né, elas são para estocagem de imunobiológicos em temperatura positiva de +2 e +8, né, entre +2 e +8. A geladeira, gente, eu já falei isso na sala de aula, para quem não ouviu, eu vou repetir aqui. A geladeira, ela só trabalha com parte negativa, né, no freezer e na
parte onde tem aquela gavetinha de frios, tá? Ali são temperaturas negativas. O restante da geladeira, ela é positiva, né? Para quem fala aí que colocar comida quente na geladeira estraga, só para você ter noção, a temperatura lá dentro é positiva, tá? Não é negativa, não estraga merda nenhuma. Perdão, não estraga nada. Desculpa, tá? Ó, vamos lá, ó. Capacidade da geladeira tem que ser uma geladeira a partir de 280 litros, né? O congelador se deve colocar apenas gelo reciclável na posição vertical, tá? Na primeira prateleira, vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa, por exemplo, vacinas contra pólio, contra sarampo, contra febre amarela, rubéola, tríplice e a viral, tríplice viral. São as temperaturas que elas têm que ser armazenadas, né? Por exemplo, em temperatura abaixo de zero, tá? Temperaturas abaixo de 1, na verdade. Então, são temperaturas negativas, tá? Na segunda prateleira, eu coloco as vacinas que que elas não podem ser submetidas de forma alguma à temperatura negativa. Então, elas sempre têm que estar entre +2 e +8. E geralmente é a DT, né? DTP, tá? Da hepatite, a IB, a influenza, a BCG e aí por diante, tá? Então, eu tenho diversas vacinas que podem ser submetidas à temperatura positiva. Nessa segunda prateleira é que eu coloco também o termômetro. Lembra do termômetro que eu acabei de explicar, tá? Na terceira gaveta, são destinados aos diluentes. A gente não guarda na geladeira o frasquinho e o diluente do lado, tá? Os diluentes, eles são na prateleira de baixo. Então, os imunobiológicos ficam em cima, os diluentes deles ficam embaixo, na terceira prateleira. E a gaveta, no lugar da gaveta que deveria ser lá as verduras, né, que a gente guarda como verdura, a gente retira a gaveta e a gente coloca lá 12 garrafas com água com corante. Por quê? Essas águas com corantes, elas fazem a manutenção da temperatura da geladeira. Elas impedem que, por exemplo, se por acaso acabar a energia, coisa desse tipo, que a temperatura da geladeira, ela se eleve rapidamente. Então, dá tempo de se fazer alguma coisa, tá? Tem que ser preenchida com 12 garrafas? Tem que. Geralmente são aquelas garrafas PET, tá? Pega a garrafa PET, põe lá o corante, né? Que são as transparentes. Coloca o corante, coloca lá na posição, ó, em pezinha, né? Uma do ladinho da outra, tá? Já lá na capacidade, lá no freezer, gente, geralmente lá no freezer, no congelador, a gente coloca só o que a gente entende como bobina, que vocês chamam de gelox, tá? Elas são colocadas, ó, então, ó, presta atenção, esse daqui é meu celular, vamos supor que isso daqui fosse um gelox. Elas são colocadas assim, ó, na vertical, uma do lado da outra, tá? Exatamente para quê? Para que fiquem dispostas, né, bonitinhas, uma do ladinho da outra e permitam a circulação. Uma outra coisa que é importante falar dentro da organização da geladeira é que as vacinas elas têm que ser acondicionadas em recipientes perfurados, que têm furos, porque o ar tem que passar por esses imunobiológicos. Se eu pego uma caixinha que é toda vedada e eu ponho um imunobiológico dentro, o que vai acontecer é que a minha refrigeração ela não vai atingir a minha vacina lá dentro. Então, a temperatura dentro da caixinha vai ser diferente do restante da geladeira. Então, eu tenho que manter distância entre uma e outra, né? Eu tenho que conseguir acondicionar um negócio de forma que o ar ele circule entre todos os meus componentes que tem dentro da geladeira, e isso é importante. E na porta da geladeira não deve ter nada. Então, todos aqueles compartimentos onde a gente tem geralmente na geladeira de casa ovo, água, essas coisas, eles são retirados, tá? Exatamente para desestimular o profissional a colocar alguma coisa lá dentro. Aqui tá a organização então da geladeira, né? No congelador, o gelox, né, que é colocado na posição vertical. Na gaveta aqui seria na primeira prateleira, né, as vacinas que podem ser congeladas, nas segundas que não podem. Então aqui a partir da segunda prateleira, só as grades são mantidas, tá, gente, dentro da geladeira. Eu coloco o termômetro. Aqui são os meus diluentes, né? E as garrafas que ficam, né? Perdão. Vacinas que podem ser congeladas, vacinas que não podem ser congeladas. Aqui os diluentes e aqui são as garrafas, certo?
Uma outra coisa que é importante, antes de eu passar esse slide, é que a leitura, né, da temperatura ela é feita 3 vezes ao dia e é registrada em um mapa, tá, de temperatura. Obrigatoriamente você tem que registrar. Então, manhã, tarde e noite, você tem um horário, até um horário lá que você tem que, né, verificar a temperatura, certo? Organização das geladeiras. A gente sabe que existe as geladeiras que são as domésticas, né? E a gente tem as geladeiras comerciais, que são comuns, elas são entre 600 a 1.200 litros. Geralmente elas trabalham com. Aqui, essa daqui é uma, duas, três, quatro. Essa daqui é de 4 portas, mas tem geladeiras de 6 portas, tá? Isso é independente. Tem posto de saúde que mantém esse tipo de geladeira, tem outros que não tem, né? Que tem só. Como se fosse aquelas geladeiras científicas. Meu Deus, vocês vão saber o que eu tô falando. Sabe as geladeiras que de demonstração de produtos, né? Você enxerga, tem a porta de vidro, tá? São esses tipos de geladeiras. Outra coisa que é importante é a limpeza dos refrigeradores, né? A limpeza ela é realizada a cada 15 dias ou se tiver a formação de gelo, né? Conforme a orientação. Você, antes de fazer a limpeza, você transfere o imunobiológico para outro refrigerador. Na hora de limpar, você acha que você fugiu de casa, que você não vai limpar a geladeira? Filho, você tá lascado, vai limpar a geladeira, tá? Você vai fazer o uso de pano umedecido, né, com sabão neutro, depois um pano umedecido com água e pano seco. A limpeza com pano deve ser feita no único sentido. Ó a Vera aqui fazendo que limpeza concorrente, né? Você vai fazer a limpeza terminal e lembrar que você tem que passar o paninho num único sentido para não contaminar o restante. É necessário? Sim. Vai fazer? Vai. Se você trabalha numa rede de frios, você vai fazer isso, tá? Após a limpeza, você vai ligar o refrigerador, vai esperar, vai colocar o termômetro, vai esperar a temperatura controlar, né? Estabelecer lá um patamar X para você colocar de novo os imunobiológicos, certo? E essa limpeza ela não deve ser realizada próximo aos finais de semana e feriados. Por quê? Vai que dá algum problema na geladeira, né? Você perde aqueles imunobiológicos. E, gente, reposição de imunobiológicos é pior do que provar que você tá vivo, tá? É muito difícil. As bobinas de gelo reutilizáveis, são chamadas, né, de gelox. Elas são recipientes constituídos de material plástico, né, que contém gel à base de celulose vegetal e com água não tóxica, porque se de repente ela explode, ela rompe, cai, né, ela não contamina. Ou pode ter apenas água, tá? Elas são armazenadas primeiro, né, dentro de freezers, onde elas são colocadas próximas às paredes do freezer até congelar e depois quando congela elas são levadas ao meio, né, para poder fazer a manutenção da temperatura e novas bobinas são colocadas, tá? A climatização das caixas para transporte, isso é importante, né? Eu quero que vocês prestem atenção, ó. Isso daqui, quando a gente tira as bobinas de dentro do freezer, eu não posso jogar elas diretamente na caixa de transporte, tá? Lembra, a vacina ela não trabalha com temperatura negativa, ela trabalha com temperatura positiva. Obrigatoriamente eu tenho que tirar o Gelox 4 horas antes e deixar ele em cima de uma bancada, né, até ele atingir uma temperatura alvo que seja compatível para manter, né, a temperatura dentro da caixa de transporte. Essa climatização ela é necessária, ela é fundamental, tá? E outra coisa, se vocês pararem para reparar, ó, dentro da caixa aqui eu tenho Gelox na parede, eu tenho Gelox no fundo, né? E aqui, ó, o meu termostático que fica aqui no meio da caixa, que essa caixa aqui provavelmente ela tem um termômetro digital fora, tá? Então, eu faço a climatização, ó. Na bancada eu tenho um termômetro analógico com, né, a ponteira dele que fica embaixo de um desses gelox para me apontar a temperatura exata. Então eu tenho que fazer esse controle. É um pouquinho chato, mas é necessário, tá? A climatização, então, ó, aqui ele mostra, né? Você retira o gelo reciclável, ele tá na temperatura de -15 até -20.
você coloca esse gelo reciclável numa bancada, né? E você monitoriza por meio do termômetro. Quando você atinge uma temperatura alvo, daí você monta as caixas, tá? Fora isso, você não faz dessa forma. Lembrando que essas caixas elas têm uma temperatura X para alcançar. Essa temperatura X, gente, ela não vai ficar o dia inteiro, mesmo porque a caixa ela recebe ondas de calor, né? O Gelox ele faz uma barreira, mas ele consegue fazer uma barreira só por um determinado tempo. Depois ele não consegue mais, né? E o calor ele atravessa as paredes. Só que primeiro ele atinge o gelo para depois ele atingir as vacinas. Por isso que o controle da temperatura é feito durante todo o dia, certo? Os problemas das caixas de transporte, né? Geralmente está relacionado ao isopor, né? Que tem vida mais curta, né? Vida útil curta, né? E não é indicada para condicionamento de vacina. A gente tem aqui os coolers, né? Que são de poliuretano, são mais resistentes, mais fáceis de limpar e a tampa com maior vedação, tem maior vida útil, né? Todas as caixas, independente se ela for de isopor ou de polietileno, você tem que fazer a limpeza dela a cada uso, tá? Os problemas da caixa de transporte, né? Caixa sem termômetro, tem gente que acha que não precisa colocar termômetro, ou o termômetro quebrou e eles acham que pode colocar, levar, não dá, gente, não funciona assim. Caixa sem bobina, né? Colocam aqui porque o negócio tá gelado, o imunobiológico tá gelado, e eles acham que vai se manter a temperatura aqui dentro. Não vai, lembra? O que faz o bloqueio da caixa isolante é o Gelox, tá? Se você colocar aqui o imunobiológico, você tampar, não adianta nada. Daqui a pouco a temperatura dentro da caixa tá igual à externa. A caixa suja, né? E o acondicionamento errado do termômetro. Então, assim, tem que se tomar cuidado. O imunobiológico, gente, ele custa caro para fazer. Ele não é uma coisa barata, né? E lembra que vai ser inoculado numa pessoa. Você tem que fazer com que aquilo chegue com garantia de qualidade, tá? Bom, é isso, pessoal. A gente vai para nossa atividade agora para nota, tá? Vocês terão aí um trabalho para fazer, tá? Vocês vão montar primeiro uma planta física fazendo uso apenas de uma folha de sulfite. Então, o que que é isso? Vocês vão dar um de arquiteto, né? Vocês vão pegar uma folha de sulfite A4 e vão desenhar a planta física de uma sala de vacina. Eu quero a descrição do local, como que ela tem que ser organizada, onde fica a geladeira, onde fica a pia para lavar a mão, qual que é o fluxo do paciente quando ele entra, né? Onde fica a minha caixa de imunobiológico, onde fica tudo. Se tem que ter janela, se não tem, você vai fazer uma planta física. E isso está disponível na internet, vocês vão ter que pesquisar, tá? Antes de pedir, eu fui fazer a pesquisa para ver se existia. E existe. Descrever quem são os funcionários, agora é a parte escrita. Uma é desenho, a outra vocês vão descrever quem são os funcionários que trabalham na sala de vacinação e quais são as suas funções, tá? 3, descrever o fluxograma de funcionamento da sala de vacina. Então, a partir do momento que você fez a planta, você vai me falar como funciona a sala de vacina, né? Como que é feito o planejamento do dia de vacinação, como que eu faço, como que eu sei quem eu vou vacinar, quem eu não vou vacinar, né? Existem vacinas aí, gente, que devem ser agendadas, tá? Só para vocês saberem. Como são controlados os imunobiológicos que foram dispensados no dia, por exemplo, eu acabei de aplicar uma BCG, né? Como que eu faço o controle dessa BCG? Eu só registro no cartão do paciente ou, né, no cartão de vacinação? Não, eu tenho um controle interno. Como que é feito esse controle interno? Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas a Rede Frio, por exemplo, para eu receber imunobiológicos, eu tenho que comprovar que eles foram dados. Então, eu tenho um controle de dado para recebido, certo? Como que os pacientes devem ser abordados, né? No mínimo 5 folhas escritas à mão, tá? Eu sei que isso dá para fazer, eu fui pesquisar antes, tá? Vocês, nesse momento de pandemia, vocês vão tirar foto desse trabalho. Vocês vão me tirar foto, eu vou te deixar um prazo aí no grupo. Vocês vão tirar foto desse trabalho, mas não se esqueça que esse trabalho vocês vão me entregar quando a gente voltar para a escola. Esse trabalho vai ser anexado, né, ao documentos de vocês. Então, assim, né, da disciplina. Eu preciso desse trabalho, né, físico.
Bom, é isso, mão à obra, boa sorte para todo mundo. Leiam a apostila, né? Ela explica bastante coisa também sobre a rede frio. Se tiverem dúvidas, é só me chamar, tá bom? Fiquem com Deus, beijo.